E aí, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que é quase um segredo da língua portuguesa. É uma técnica super poderosa, sabe? Capaz de deixar qualquer texto, qualquer fala muito mais rica. Vamos mergulhar na oração subordinada adjetiva. Todo mundo começa com frases simples, diretas, e tá tudo bem. Elas são a base. Mas, como é que a gente vai além? Como a gente pode usar as palavras para pintar um quadro mais completo, mais detalhado? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder, mostrando como adicionar camadas de informação de um jeito super elegante. Ok, vamos lá. Pensa na linguagem como se fosse uma câmera. A oração principal da frase, ela te dá a foto geral, sabe? A paisagem completa. Mas a mágica mesmo acontece quando a gente dá um zoom, quando foca num detalhe específico que faz toda a cena ganhar um novo significado. É essa a ideia. Então, que ferramenta é essa que funciona como uma lente de zoom? É hora de dar nome aos bois. Na gramática, claro, ela tem um nome técnico. E entender esse nome é o primeiro passo para a gente começar a dominar esse poder todo. Tá aí, oração subordinada adjetiva. O nome pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás é bem simples. É um conjunto de palavras que juntas se comportam como um único adjetivo. Em vez de dizer o livro azul, a gente pode dizer o livro que tem a capa azul. Percebe? Essa oração inteirinha está só dando uma qualidade para o livro, exatamente como um adjetivo faria. E como é que essa conexão acontece? Como a gente gruda a frase principal nesse detalhe extra? Bom, não é mágica, mas quase. Existem umas pecinhas de conexão, umas engrenagens da língua que fazem essa ponte. Vamos ver quais são elas. Aqui estão eles, os pronomes relativos, nossos conectores, palavrinhas como que, onde, cujo, elas são tipo a cola que liga a informação principal ao detalhe que vai enriquecer a frase. É a partir delas que a nossa lente de zoom entra em ação. Bom, chega de teoria, né? A melhor maneira de entender uma ferramenta é vê-la funcionando. Então vamos analisar alguns exemplos para deixar bem claro como essa estrutura pode transformar uma frase simples em algo muito mais rico e preciso. Olha só o nosso primeiro exemplo. A oração principal é "O livro é ótimo". É uma frase boa, mas que livro? Fica meio vago. Aí entra a oração subordinada, que você recomendou. Pronto, agora a gente sabia exatamente de qual livro se trata. O mais legal aqui é a clareza que a gente ganha. Essa informação extra não fica jogada. Ela se encaixa perfeitamente na palavra livro, dando uma característica que o diferencia de todos os outros. De repente, a comunicação fica muito mais eficiente. Vamos ver outro caso. A frase "a casa tem um jardim grande" funciona, mas quando a gente adiciona "onde moramos", a imagem que se forma na cabeça é outra, né? Fica muito mais específica, mais pessoal. A função aqui é essa, especificação. Não é uma casa qualquer, é aquela casa. O pronome onde cria essa ponte, ligando a ideia de lugar diretamente à palavra casa. É um jeito muito econômico e elegante de adicionar um contexto que muda tudo. Esse exemplo aqui é ótimo porque usa o cujo, que indica a posse. A informação principal é que o aluno recebeu uma bolsa, mas o detalhe que vem a seguir é o que realmente importa. Então, o ponto aqui é que a cláusula cujo desempenho foi excelente adiciona uma qualificação que é essencial. Ela não é só um detalhe a mais. Ela nos diz o porquê daquele aluno ser especial. É a justificativa para a ação da frase principal. Aqui, a gente tem uma afirmação geral. As pessoas costumam perder a reunião. Mas claro, não são todas as pessoas. E é aí que a oração adjetiva entra para delimitar exatamente de quem estamos falando. Essa função de restringir é super clara aqui. A oração que chegam tarde funciona como um filtro. Ela pega o universo gigantesco de pessoas e afunila para um grupo bem específico. É um ganho de precisão que faz toda a diferença para a mensagem ser correta. E nosso último exemplo prático. A estrutura é um pouquinho diferente, com a preposição de vindo antes do que. A informação principal é "o filme estreou ontem". Mas a oração adjetiva dá um toque de familiaridade. No fim das contas, a função é a mesmíssima dos outros exemplos. A parte de que tanto falamos funciona como uma grande etiqueta descritiva para o filme. Ela ativa a memória e faz a gente lembrar de qual filme se trata, resgatando um contexto que já existia. Certo, vimos a definição, as peças, os exemplos. Mas a grande pergunta é, e daí? Por que dominar essa ferramenta é tão importante assim? O que isso realmente muda na prática? E a resposta é: muda tudo.
Usar orações adjetivas de forma consciente eleva a comunicação para outro nível. Não se trata só de fazer frases mais complexas. É sobre escolher o detalhe certo para guiar a atenção, para criar uma atmosfera, para deixar um argumento muito mais forte. É a diferença entre só contar uma história e fazer a pessoa sentir aquela história. Em vez de só listar fatos, a gente começa a tecer ideias, conectando tudo de um jeito que gera um impacto real. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa aí em qualquer ideia, argumento ou história. Que detalhe, se a gente adicionasse no lugar certo, poderia transformar tudo? Às vezes, a precisão de uma única cláusula é o que separa uma ideia esquecível de uma ideia inesquecível. Dominar essa ferramenta é dominar o poder do detalhe.